E aí, pessoal, tudo certo? Vamos à segunda parte aí da introdução aos sistemas de manufatura. Vamos falar especificamente hoje de um esquema de classificação. Na aula anterior, a gente fez uma definição do que é um sistema de manufatura, dos seus componentes principais, e também a gente deu aí 7 exemplos de sistemas bem característicos que a gente encontra, que são as linhas, as células, sistemas flexíveis de manufatura e as células de estação única. Então hoje a gente vai ver aí algumas características que vão servir para a gente também classificar e para principalmente quando a gente se deparar com um sistema ou tiver envolvido no sistema, a gente conseguir avaliar ele do ponto de vista das categorias onde ele pode se encaixar e de quais recursos, quais tecnologias podem ser relevantes naquele sistema para transformar esse sistema num sistema um pouco mais automático, mais autônomo e também com um nível de integração melhor. Então isso aqui vai ser um norte para a gente poder se questionar principalmente o que é possível fazer para tornar um sistema um pouco mais robusto, mais automático. Bom, 5 categorias então nesse esquema de classificação. Nós temos aí o tipo de operações que são realizadas no sistema, montagem e processamento, é o que vai diferenciar bastante cada um dos sistemas, o número de estações de trabalho, lembrando que as estações, pessoal, são pontos, né, ou etapas do processo de manufatura, onde tarefas bem definidas vão ser feitas em cima do produto. Então, em geral, numa linha, por exemplo, nós temos uma combinação de várias estações, onde cada uma faz uma etapa específica da montagem ou do processamento, tá? Então, o número de estações é importante. O layout, a organização física das máquinas e das estações, vai nos dar uma boa visão da organização do sistema e do que poderia ser melhorado. O nível de automação e apoio humano, que é basicamente uma relação entre a quantidade de pessoas trabalhando no sistema e a quantidade de estações que ele tem e a variedade de peças e produtos. Então, alguns sistemas são mais rígidos, outros mais flexíveis, né? Então, a variedade de produtos também é um critério. Então, a gente pode olhar esses 5 critérios para avaliar um sistema e identificar possibilidades de melhorias também. Primeiro critério, né, o tipo de operações. Então, só para lembrar, operações de processamento são aquelas onde a gente faz alguma alteração nas propriedades físicas do produto, da unidade. E as operações de montagem e união de componentes, né? Então, isso já vai diferenciar bastante sistemas. Então, o tipo de produto, né, as características dos materiais, o tamanho, o peso das unidades de trabalho, né? Se são unidades que têm alguns gramas, alguns quilos, algumas toneladas, tudo isso muda o sistema de manufatura. Quais sistemas de manuseio vão estar associados a isso e a geometria da peça. Então, o produto também vai caracterizar um pouco as operações e a complexidade do produto, né? Por exemplo, para montagem, o número de componentes e para peças individuais, então, o número de operações aí que vai ter. Bom, outra característica é o número de estações. Então, como eu falei, numa linha, a gente tem uma série de estações combinadas através de um sistema de manipulação, de transporte e de manuseio. Então, a gente pode dizer que N é o número de estações que esse sistema vai ter. Então, por exemplo, numa empresa lá, pequena, né, uma empresa familiar, que tem lá uma fresa, um torno, tem um operador na fresa, um operador no torno, e cada um deles está fazendo tarefas ou atendendo pedidos e produtos diferentes, cada estação é independente. Então, são células de estação única que a gente chama, né? Então, o número de estações para cada tipo de processo, né, é 1, no caso, né, porque elas estão independentes. Muitas vezes pode ser maior que 1. Então, quando tu tem uma combinação dessas tarefas, né, ou tu tem linhas, então. Então, N a gente usa para caracterizar o número de estações que o sistema vai ter. Então, por exemplo, numa linha de fabricação de refrigerantes, tu vai ter uma combinação de várias estações. Uma estação de separação das embalagens, outra de envase, outra de colocar o rótulo, colocar a tampinha, mais uma estação para fazer uma inspeção, mais uma estação de encaixotamento e paletização. Então, tu tem uma combinação de estações, tá? Então, a gente usa N, nesse caso, para a gente, nesses slides dessa aula, para representar o número de estações que o sistema vai ter. E, bom, nós temos uma relação aí do número de estações também, né? Quanto mais estações, pessoal, vai ter no sistema de manufatura, a gente vai ter ali uma parte de sistema de manuseio, de transporte, que tem que ser pensada, né?
E, em geral, quando a gente combina várias estações, a gente quer aumentar a capacidade de trabalho do sistema, porque daí a gente vai ter estações fazendo tarefas em paralelo, né? Tem que lembrar que aqui na linha, as coisas acontecem em paralelo. Então, cada estação faz a sua tarefa e libera o produto para a próxima. Então, enquanto uma estação está trabalhando no produto A, ou no primeiro produto, a segunda estação já está no segundo produto, né? Então, a gente tem várias coisas em paralelo. E quando a gente tem combinação dessas estações, a gente tem uma complexidade maior para gerenciar, tá? Principalmente porque tu tem pessoas, por exemplo, numa linha, tu vai ter que gerenciar a organização delas, tu vai ter que fazer de alguma maneira com que essas estações tenham tempos de ciclo muito próximos umas das outras, para que tu não tenha acúmulo de produto, porque uma estação é muito lenta em relação às outras, e para que tu também não tenha estações ociosas ou paradas, né? Então tu tem que achar o equilíbrio e tu tem que gerenciar isso, medir, controlar. Além disso, tu pode ter rotas variáveis entre as estações. Isso também vai aumentar a complexidade. Então, basicamente, o número de estações de trabalho é uma forma interessante. Linhas, células e sistemas flexíveis têm várias estações e aquelas células de uma única estação, uma estação só, né? Bom, terceira característica que vai permitir que a gente classifique aí ou avalie os tipos de sistema, tá? O tipo de roteamento que a gente tem nesse sistema. Como eu falei, em linhas e automação rígida a gente vai ter geralmente roteamento fixo, né? Então a gente vai usar transportadores aí para fazer essa movimentação, como esteiras, por exemplo, e tu pode ter o roteamento variável, então, em alguns tipos de célula, em alguns tipos de sistemas flexíveis, tá? Então é um dos principais fatores aí, é a organização. E lembra que a gente falou de alguns layouts, né? O layout por processo, em linha, né? O layout de produto em linha é a mesma coisa, né? Enfim, tem vários layouts aí que a gente encontra. E também, pessoal, outra questão sobre o layout é a carga de trabalho, tá? Capacidade de trabalho é a quantia de processamentos ou montagens que o sistema vai ter ao longo do tempo. E a capacidade aumenta, então, com o número de estações em geral. Então, quanto mais a gente consegue fragmentar as operações de montagem e processamento, e fragmenta elas em várias estações separadas, mais é a propensão desse sistema aumentar a sua capacidade, porque a gente vai ter mais estações fazendo as tarefas em paralelo, tá? E o conteúdo total de trabalho, em geral, é o tempo total gasto para fabricar uma única unidade. Lembro lá, né, do conteúdo total de trabalho, por exemplo, para produzir um carro, de ele entrar e sair do sistema, isso a gente falou na aula de métricas também, ele pode ter o tempo de produção dele de 15 a 20 horas, né? Mas se a gente olhar na saída da linha, em geral, a cada 15 minutos sai um carro pronto, né? Então, a quantidade por tempo é a capacidade e o conteúdo total seria o tempo de produção de uma única unidade, né? Então, quanto mais estações, em geral, mais tempo também. Enfim, tem aí várias relações a serem analisadas, mas tudo tem a ver com o layout que a gente vai usar também. Além disso, pessoal, tem as estações únicas, que geralmente são estações que vão fazer toda a montagem de um único produto, né? Aqui eu fiz um exemplo meio absurdo, né? Onde tu entraria com silício, tungstênio e aço, e essa única máquina especial, pequena, né? Conseguiria fazer e entregar uma lâmpada pronta. Isso não acontece na prática, né? Eu só quis exagerar aqui o exemplo para entender o que seria uma estação única, né? Capaz de fazer todo esse trabalho. Então, na verdade, em geral, aí, a gente vai ter o conteúdo do trabalho separado em várias estações, né? Então, o conteúdo total de trabalho aqui, ele é composto pelas várias tarefas que N estações, diversas estações vão fazer, e isso vai aumentar a capacidade, tá? Então, é muito difícil a gente encontrar sistemas de manufatura que tenham estações únicas que façam todo o trabalho, tá? Porque, em geral, tem uma complexidade muito grande numa máquina que faz tudo isso, tá? Em geral, a gente fragmenta para simplificar cada etapa, cada estação e aumentar a capacidade e a velocidade de produção. Bom, outra característica é o nível de automação e de apoio humano. Então, no livro do Groover, ele sugere uma métrica que pode ser usada para cada sistema para a gente avaliar como está o nível de automação hoje. E como é que funciona essa métrica? Basicamente, a gente pode pegar para um sistema de manufatura
composto aí, né, considerando todos os trabalhadores auxiliares e também aqueles que estão trabalhando nas estações. E a gente pega então esses números, o WU, então esses trabalhadores auxiliares, mais o WI, que são os trabalhadores que estão trabalhando nas estações, soma então esses trabalhadores e a gente tem então a quantidade total aí de trabalhadores envolvidos no sistema de manufatura, que a gente chama de W aqui, né, de workers. E a gente também tem no sistema o número de estações dele. Então pensem lá numa linha que tem 5 estações, o N igual a 5, tá? Então N representa o número de estações que esse sistema vai ter. A gente pode pegar, pessoal, e calcular o nível de apoio, então humano, M, basicamente dividindo a quantidade de trabalhadores pelo número de estações. Então, por exemplo, se tu tem 10 trabalhadores e tu tem 5 estações, o teu M vai ser 2, tá? É o nível de apoio humano. Então, tu tem basicamente 2 pessoas, 2 operadores para cada estação do sistema. E esse número, pessoal, à medida que a gente vai automatizando o sistema, a gente vai modernizando, a gente vai aplicando automação, a ideia, né, o que tende a acontecer é esse número M diminuir à medida que a gente aplica automação. Então, esse indicador M, ele pode ser utilizado na empresa para que ela possa acompanhar ao longo dos anos possíveis melhorias que ela está fazendo e avaliar qual é o impacto em termos de apoio humano. A ideia é que quanto mais tu automatize, menos pessoas tu tem envolvidas no processo, né? Então, é uma métrica interessante para avaliar ao longo dos anos como está indo a automação do teu sistema. E claro, essa métrica não pode ser comparada com sistemas diferentes, né? Não tem como comparar uma linha de fabricação de veículos com uma linha de montagem de telefones celulares. Cada sistema tem a sua métrica de nível de apoio humano, tá? Então, basicamente, aqui é pegar o número de trabalhadores no sistema e dividir pelo número de estações que tu tem no sistema. Isso vai ser bem diferente para alguns sistemas. Em geral, se tu tem uma proporção igual a 1, para uma estação específica, por exemplo, tu tem um trabalhador que está continuamente em operação em cima daquela estação. Se tu tem um nível MI maior que 1, quer dizer que geralmente tu tem mais que 2 pessoas por estação. E se tu tem M menor que 1, quer dizer que tu tem alguma forma de automação, ou seja, tu tem menos pessoas do que estações. Então, tem estações que trabalham de maneira independente, tá? Então, serve aí para a gente avaliar os níveis. Então, por exemplo, numa célula de estação única, né, que é aquele sistema onde tu tem uma única máquina ali com um operador, trabalhando de maneira independente, não ligado a outras estações, tu tem o número de estações igual a 1. E se tu tem um operador ou mais naquela estação, tu vai ter M maior ou igual a 1. E se tu tiver alguma parte de automação ou uma estação totalmente automatizada, o teu M vai ser menor que 1. E em sistemas multiestação, como linha, células, sistemas flexíveis, em geral tu vai ter mais que 2 estações. E se tu tiver uma relação M maior ou igual a 1, quer dizer que tu praticamente em todas as estações tu tem pelo menos um operador. E quando tu começa a automatizar essas operações nas estações, tu vai diminuir a relação do M, vai ser menor que 1, tá? Então é uma forma da gente poder avaliar ao longo dos anos a evolução da automação. E por fim, a outra característica importante é a flexibilidade, a variedade de produto, né? Como a gente falou, pessoal, quando a gente tem automação rígida, em geral tu vai ter uma linha ali bem definida, projetada especificamente para o produto, né? Então tu não vai ter variedade. Mas como eu falei, a gente tem 7 tipos de sistemas de manufatura que podem ser categorizados, né? 7 categorias. E tu vai ter para cada um deles uma flexibilidade diferente. Então a flexibilidade é o grau com que o sistema consegue lidar com variedade nos produtos. Então quando a gente tem um modelo único ou automação rígida, tu vai ter todas as peças e produtos iguais naquele sistema de manufatura, né? Então tu tem grande demanda, tá? Agora, em alguns sistemas a gente vai trabalhar em lotes, ou seja, tu vai produzir um lote, depois tu produz outro, depois tu produz outro. Então, cada lote tu vai ter variedade, tu vai ter reprogramação das máquinas em geral, tu tem uma variedade significativa e tu tem o tal do tempo de setup, né? Então, entre
cada uma das operações, tu vai ter um tempo aqui que tu vai reprogramar as máquinas, fazer alguns ajustes, trocar algum insumo, mudar a cor da tinta, né? Enfim, isso seria a produção em lote. E modelo misto, então, é quando o sistema consegue lidar com diferenças sem necessidade de setup. Ou seja, chega um produto, o sistema se adapta a ele, chegou o próximo, se adapta a ele. Então, o sistema tem a capacidade de reconhecer a unidade que está chegando e se adaptar na hora, trocar a programação na hora para aquela ali, tá? Então, a variedade também está associada a cada categoria de sistema, tá? E a flexibilidade, então, para a gente conseguir fazer ela, lidar com essas variações nos produtos, em geral a gente vai ter que ter bastante CLP, vários programas diferentes, vários robôs que consigam lidar com essas variedades dos produtos e vários programas, então, para cada um dos produtos. E se for uma empresa que recebe pedidos personalizados dos clientes, em geral, tu vai ter também que identificar essas unidades de alguma maneira para que essas máquinas consigam puxar os programas da rede, né, ou da rede de manufatura ali para puxar de algum banco de dados ou de alguma máquina qual é a receita para fazer aquele produto. E aí o sistema se ajusta, tá? Então, quando a gente tem grande flexibilidade, em geral, a gente tem essa complexidade, como eu comentei na aula anterior, dos softwares, dos programas que a gente vai utilizar, tá? E bom, o que vai permitir, então, ao sistema ser flexível? Primeiro, reconhecimento das unidades de trabalho, né? Então, códigos de barra, QR codes, RFID, a gente vai usar para identificar automaticamente os produtos e aí, identificando, baixar os programas atualizados para aquele produto. As receitas, as rotinas, né? No caso ali de tu ter uma fresa, de ter um CNC, baixar o programa com as coordenadas novas, com as ferramentas e fazer mudança rápida de setup, troca de ferramentas, né? Então, reconheceu a unidade, baixou o programa e fez a troca de ferramentas do setup na hora, né? Então, basicamente, tu tem mudanças rotineiras ali da programação e das ferramentas que as próprias máquinas vão conseguir fazer, as próprias estações fazem isso, tá? Então, exemplos aqui de células com uma estação, tá? Um trabalhador no torno CNC, um trabalhador numa prensa de estampagem, um soldador numa configuração de soldagem aqui. Então, esses são exemplos de células de uma estação, onde elas são super independentes, né? Não estão ligadas a nenhuma outra estação. E aí tu tem os sistemas de multiestação com roteamento fixo, que vão ser as linhas de montagem manuais, as linhas de transferência para usinagem, tá? Então, são aqueles sistemas que tu tem variações de rotas. Perdão, aqui tu não tem variação de rota, né? Tu tem roteamento fixo, então as linhas vão ser o grande exemplo disso. E quando tu tem roteamento variável, tu vai ter, em geral, as células com tecnologia de grupo, então manufatura celular, sistema de manufatura flexível, onde tu tem bastante variação de rota e reprogramação das máquinas, né? Então, basicamente, são esses aí, né? As células de estação única, que são independentes, não estão ligadas a outras estações. As células que têm várias estações com roteamento fixo e as células que têm roteamento variável, tá? Então, pessoal, essas são as 5 grandes categorias aí que a gente pode usar para distinguir os sistemas e também para começar a se questionar de que forma a gente pode automatizar, de que forma a gente pode integrar as estações, em alguns casos, e organizar esse sistema de uma melhor maneira para a gente conseguir ter aí um nível de automação maior para ele, tá? Então, só para fechar aqui, ó, tipos de operações realizadas, o número de estações de trabalho, layout do sistema, o nível de automação e a variedade de peças e produtos, então, vão permitir que a gente consiga distinguir e também avaliar o que está faltando no nosso sistema, o que poderia ser incluído nele para tornar ele mais automático, beleza? Então é isso aí, pessoal. A gente encerra essa parte dos sistemas de manufatura e das classificações e categorias. Nas próximas aulas agora a gente vai falar um pouquinho de cada um desses sistemas, dando alguns exemplos também e apresentando alguns desafios aí que a gente encontra, tá? A gente não vai entrar tanto na análise de cálculos, né, desses sistemas, isso pode ser consultado na bibliografia, mas a gente vai ver aí as principais características específicas de cada um. Beleza? Valeu!